Qual a chance de a BYD virar patrocinadora master do Palmeiras em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre o São Paulo. O tricolor pensa em encontrar um substituto para Rames Rodrigues, por exemplo, de Maria. Te atualizo também sobre o Flamengo com direito a um enquadro do torcedor do Flamengo para com o Gabigol durante o jogo contra o Amazonas. Falo ainda sobre o Vasco da Gama. Há um interessado novo na compra da SAF do clube, os mesmos donos do Aston Villa, que fazem bom trabalho no futebol inglês. Para completar, te conto sobre as chances de o Rony se mudar para o Cruzeiro. Hoje a maior tendência é de um outro destino. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, cutucando a qualidade do elenco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Estou colocando na tela os meus palpites para os jogos dessa quinta-feira na Copa do Brasil. Vou de vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, empate entre Criciúma e Bahia, empate entre Cuiabá e Goiás, vitória do Ceará contra o CRB e vitória do São Paulo contra o Águia de Marabá. Queria contar também que dá na Aposta Real para você apostar em quem vai conseguir a classificação para a próxima fase. Para participar na Aposta Real é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou colocando na tela, para você ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e depois do jogo, na entrevista coletiva, Mário Bittencourt, o presidente do Tricolor, anunciou a prorrogação do contrato de Fernando Diniz, que fica até dezembro de 25. Já o Paysandu está muito perto de garantir o título da Copa Verde. É que na primeira partida final da competição disputada na noite dessa quarta-feira contra o Vila Nova, o Paysandu enfiou 6-0. O jogo da volta está marcado para 2 de agosto e o Paysandu será campeão mesmo se perder por 5 gols de diferença. Já o Sport venceu o Atlético Mineiro por 1-0, com direito à grande atuação do time pernambucano. Faltou um pouco mais de capricho na colocação, na finalização. Dessa maneira, por conta da derrota por 2-0, o Galo passou para a próxima fase e muitos torcedores atleticanos queriam saber o porquê da ausência do Bruno Fux, que só ficou no banco de reservas. O zagueiro, que é titular absoluto, teve uma indisposição estomacal. Queria contar ainda que o autor do gol, de um dos gols da vitória do Botafogo contra o Vitória em Salvador, o Júnior Santos, homenageou sua filha, que estava assistindo ao triunfo por 2-1 lá no Barradão. O Júnior Santos, na comemoração do gol, fez um sinal de S em referência a Sofia, a sua filha. Para completar o giro de notícias, preciso te contar que o Santos está de olho na possibilidade de contratação de Léo Batistão, centroavante que conta com o aval do técnico Fábio Carille. Você lembra dele? Passou sem grande destaque pelo próprio Santos, nesse momento joga pelo Almeria, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão na Espanha. A saideira do giro de notícias, o Bahia enfrenta o Criciúma na noite dessa quinta-feira em Santa Catarina, sem Everaldo. O centroavante, que tem sido titular, não fez parte dos relacionados e o Bahia não informou o motivo da ausência. Hora de falar sobre o futuro de Neymar, que está sem jogar desde outubro do ano passado, seu último jogo, 17 de outubro, no jogo do Brasil contra o Uruguai. Passou por cirurgia no joelho, está em fase final de recuperação e o Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, clube com quem o Neymar tem contrato até junho de 2025, o Jorge Jesus fez uma atualização sobre a condição física. Abre aspas para o JJ. O Neymar não estará pronto no início da próxima temporada. Acreditamos que em setembro ou outubro ele já poderá estar em condições de competir. Fecha aspas. Essa informação é importante também para nós, como torcedores da seleção brasileira. Neymar, completamente fora da Copa América, deve ficar à disposição do Brasil somente para o último trimestre desse ano. Só mais uma curiosidade, o Neymar, que é o jogador brasileiro com o maior salário no mundo entre atletas de futebol, ganha 70 milhões de reais por mês. Só que o Al Hilal suspendeu o contrato do brasileiro enquanto ele se recupera de lesão. E em vez dos 70 milhões de reais mensais, o Neymar está ganhando 35 milhões de reais por mês. Será que ele está passando por dificuldades? Crise? Tem pouca grana para feira? O que você faria
com 35 milhões de reais mensais. Bora falar agora sobre o futuro do Vasco, que segue em busca de um comprador. A 777 parece ser questão de tempo. Os donos da 777 já procuram investidores dispostos a fazer negócio. E ao longo da quarta-feira surgiu a notícia de que 3 novos grupos estão de olho na SAF do Vasco. Importante contar que a Fenway Sports Group, aquela que é dona do Liverpool, parece ter desistido do acordo, especialmente depois do caso que envolveu a justiça, o Vasco procurando, por meio de uma liminar, afastar a 777 do comando. E um dos nomes que surgiram nas últimas horas é da V Sports. Já ouviu falar? Essa empresa comprou em 2018 o Aston Villa, que vivia a fase horrorosa, a segunda divisão do futebol inglês. Na primeira temporada, sob o comando dos multimilionários Nassef Sawiris e Wesley Edens, o Aston Villa subiu da segunda para a primeira divisão e agora, depois de alguns anos, o Aston Villa, muito mais sólido do que em outros tempos, conseguiu, via campeonato inglês, classificação para a Champions League, torneio mais importante do mundo. Imagino que se o Vasco trocar de mãos e sair da 777 para ver esportes, dá para imaginar, pelo que eles fizeram no Aston Villa, que a chance de o Vasco progredir é enorme. Só para completar, envolvendo o Vasco, 777 e o futuro do clube, o Standard Liège, um dos times mais tradicionais da Bélgica, que foi adquirido algum tempo atrás pela 777, está oficialmente à venda. A empresa norte-americana, que é dona da SAF do Vasco, está em processo de solvência. Questão financeira extremamente crítica, drástica e preocupante. Só mais uma sobre o Vasco. Muita gente cravando que José Roberto Lamáquia está fora da disputa pelo lugar da 777. Não é a informação que eu tenho. O que eu ouvi de uma pessoa do Vasco é que ainda existem conversas entre o dono da Crefisa e o clube. Bora falar agora sobre o São Paulo. Uma pergunta que me foi feita durante o programa do Nicola dessa quarta-feira foi: São Paulo vai buscar um substituto caso o James Rodrigues de fato vá embora na metade do ano? Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar algumas atualizações envolvendo o James, especialmente com notícias que vêm da Colômbia, o país do jogador. Por lá, a versão é de que o James está muito perto de jogar na Espanha. E por vontade dele, dá uma olhada na frase de uma jornalista colombiana, abre aspas. O James não vai continuar no São Paulo porque sempre deixou claro que a sua prioridade é regressar à Europa. E tem algo muito planejado. Estão faltando algumas coisas além dos exames médicos, mas hoje a oferta mais próxima é da Espanha. E está muito avançado, fecha aspas. Acho que o torcedor do São Paulo deve rezar para que isso se torne verdade. Tudo que o tricolor precisa é que alguém compre o James Rodrigues, ainda que não pague nada. Mas só de o São Paulo se livrar desse custo de R$1,5 milhão mensais já seria uma enorme vantagem. James, que também colocou à venda sua mansão lá na Colômbia, avaliada em R$14 milhões. Essa história não tem nada a ver com o que a gente está contando. Mas, voltando ao caso do tricolor, se o James de fato for embora na metade do ano, o São Paulo vai buscar um outro meia? Mandei mensagem para uma fonte minha do São Paulo durante o programa e a resposta foi não. São Paulo hoje tem como prioridades um lateral esquerdo, o Alexandro é a bola da vez, é o sonho da diretoria tricolor e também de atletas do São Paulo. Além da lateral esquerda, o São Paulo ainda busca um primeiro volante, por entender que o Pablo Maia é o único com essa característica no elenco. Todos os outros jogadores são mais segundos volantes, ou às vezes até terceiros homens do meio campo. Vale a lembrança do Luiz Gustavo, do Bobadilha, do Alisson, enfim. Então, ainda que o James seja negociado, o São Paulo não tem pretensão de utilizar esse R$1,5 milhão a mais que vai sobrar na folha salarial para contratar um outro jogador. Sei que São Paulinos adorariam ver o Di Maria, atleta que tem contrato com o Benfica somente até o fim dessa temporada no futebol europeu, ou seja, até 30 de junho, mas não faz parte dos planos do São Paulo nesse momento. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que venceu o América por 2-1. Dificuldade, o gol da vitória só saiu aos 46 minutos do segundo tempo. Só para contar um pouquinho da retrospectiva, antes de contar sobre a bronca que o Antônio Oliveira deu uma cutucada forte no elenco. O Corinthians fez 1-0 com o Yuri Alberto. No segundo tempo, o Wenderson empatou o jogo. Sim, o Corinthians chegou a estar empatando com o América, time da Série D. E se sofresse mais um gol, a decisão iria para pênaltis. Até que aos 46 minutos da etapa final, o Kaká, sempre o Kaká, fazendo gols, garantiu a vitória por 2-1. Segundo triunfo do Corinthians por 2-1 diante do América, placar no agregado de 4-2. Classificação que, inclusive, garante ao Corinthians R$3,4 milhões. Esse é o prêmio para as equipes que vão às oitavas de final da Copa do Brasil.
sobre a bronca do Antônio Oliveira. Ele foi para a coletiva meio que incomodado com perguntas de jornalistas sobre a atuação ruim do Corinthians. A impressão que deu é que o Antônio achou a atuação do Corinthians boa, o 2-1 legal. E ele respondia de forma grossa, toda vez que questionavam a incapacidade do Corinthians em ser protagonista, em se impor diante de um time da 4ª divisão. Mas o ponto importante da entrevista do Antônio foi quando ele falou, abre aspas, o grupo é bom, mas há circunstâncias da vida. E ele completa, sou treinador de futebol, não sou um milagreiro, fecha aspas. O que o Antônio quis dizer? Que com esse atual elenco, tudo que dá para fazer é basicamente isso que está sendo feito. Corinthians briga na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro, correndo risco, e sofreu para passar por um time da 4ª divisão na 3ª fase da Copa do Brasil. Importante lembrar que o Antônio tem pedido, insistido em relação a reforços, isso inclusive o distanciou dos dirigentes alvinegros nos últimos tempos. Uma das pedidas dele, Daverson, diretoria do Corinthians, não está disposta a fazer essa contratação. Você acha que o Corinthians precisa de quantos reforços? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião. Só para completar sobre o timão, o Fagner homenageou o Cássio jogando com a camisa 12. Quero falar agora sobre Gabigol, que tomou um enquadro de torcedores do Flamengo na vitória por 1-0 contra o Amazonas na noite dessa quarta-feira em Manaus, jogo da Copa do Brasil. O Flamengo não foi bem, venceu só por 1-0, gol do Pedro, placar agregado de 2-0, ainda assim está na próxima fase. Pois bem, foi o primeiro jogo do Gabigol depois do episódio com a camisa do Corinthians. Na quinta-feira da semana passada, em uma festa na sua casa, o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, ele chegou a mentir, afirmando que não havia, que essa foto era uma montagem, uma foto que viralizou, depois no domingo pediu desculpas. Foi para o banco de reservas e o Tite não o colocou em campo nem sequer um minuto. O Tite fez as 5 substituições, pôs outros atletas e deixou o Gabigol no banco. Mas essa não foi a única nota triste da noite para o Gabigol. Torcedores organizados protestaram antes, durante e depois do jogo contra ele. Na chegada ao estádio, as organizadas levavam 2 faixas. A primeira das faixas era Gabi Judas e a segunda, não somos fãs de canalhas. Durante o processo de aquecimento, do qual o Gabigol fazia parte dentro do campo, uma das organizadas, com apoio de outros torcedores do Flamengo, gritou: Gabigol vai se F3 pontinhos, o meu Flamengo não precisa de você. E foi esse o clima para o Gabigol durante toda a partida. No próximo jogo no Maracanã, se esse comportamento do torcedor se mantiver para com o Gabigol, aí a diretoria do Fla vai se sentir livre para fazer negócio com o atleta na metade do ano. O contrato vence em dezembro e não há a intenção de segurá-lo. Só para arrematar em relação ao Gabigol, mais um clube interessado, o Cuca, técnico do Atlético Paranaense, sondou a situação do Gabigol. Então dá para dizer que Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Corinthians e Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Corinthians e Palmeiras de olho na possibilidade de ter o Gabigol em 2025, os demais cogitando inclusive fazer proposta para o Flamengo na metade do ano. Só mais 2 sobre o Fla antes de mudar de assunto. Fabrício Bruno vai continuar jogando no Flamengo até a metade do ano. Negociação praticamente fechada com o West Ham, 84 milhões de reais. 100% dessa grana fica para o Flamengo, mas como a janela por lá só abre em julho e agosto, Fabrício Bruno vai continuar em campo. Já o De La Cruz sofreu um trauma no joelho e virou preocupação dentro do clube. Bora de notícia importante. Antes preciso dar um recado para você que sempre sonhou em trabalhar com o futebol, mas não tem a mínima ideia a quem recorrer ou como começar. Você já se imaginou jornalista, narrador, locutor, trabalhando com um canal, com um blog, enfim, se essa é a sua busca, o futebol interativo vai ser a sua solução. E ainda dá tempo de você mudar completamente a sua carreira. No Futebol Interativo, a maior escola para profissionais de futebol no Brasil, você encontra cursos na sua área de especialização, com estágio garantido em um time de futebol. Já são mais de 14 mil alunos pelo Brasil, com outros milhares empregados. E o melhor vem agora, como eu sou parceiro do Futebol Interativo, você vai ter um enorme desconto na hora da sua matrícula. Para tirar dúvidas ou se cadastrar agora mesmo, vou deixar um link na descrição do vídeo, você vai clicar, conversar com o pessoal e fazer sua matrícula no curso, que melhor se especializar de acordo com a sua vontade. Não vai perder essa chance. Vem virar jornalista comigo, quem sabe a gente se encontra numa bancada da vida. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a chance da BYD, montadora de carros elétricos da China, virar patrocinadora master do Palmeiras em 2025. Essa especulação foi levantada pelo pessoal do Amit,
um canal que cobre o Palmeiras nessa quarta-feira. Entrei em contato com uma pessoa do departamento de marketing do Palmeiras para saber o que há de verdade nessa história. Antes, uma contextualização. A BYD entrou nos noticiários alviverdes depois da final do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira, que foi eleito o melhor técnico da competição, ganhou um carro da BYD, que é patrocinadora do Campeonato Paulista. Só que o Abel deu uma bola fora. Ele disse o seguinte, abre aspas, não gosto de carro elétrico. Ainda vou ver o que farei com isso, fecha aspas, se referindo a um carro elétrico da BYD. Desde então, especula o pessoal do Amit, surgiu um namoro, uma possibilidade de a BYD virar patrocinadora. E a montadora de carro chinesa tem a intenção de fazer uma proposta para virar patrocinadora master do Palmeiras em 2025. Chequei com uma fonte do departamento de marketing, essa pessoa afirmou que nunca existiu tratativa entre Palmeiras e BYD. A pessoa, inclusive, acrescentou uma informação importante de mercado. A BYD está passando por um processo de fusão. Ela está sendo comprada por uma outra empresa chinesa, o que nesse momento inviabiliza qualquer chance de acordo com clubes brasileiros. Foi também por isso que a BYD, que foi especulada como possível compradora dos name rights do CT do Corinthians, acabou descartada por completo. Hoje o Palmeiras negocia com duas casas de aposta para ter seu nome, para ter o patrocinador master para o próximo ano. E a favorita, ou pelo menos aquela que demonstrou maior interesse, a maior disposição em gastar dinheiro, foi a Esportes da Sorte, que já é patrocinadora do time feminino, desembolsa 22 milhões de reais pelo peito e pelas costas. A ideia da Esportes da Sorte é ter todo o uniforme alviverde em 2025 por 135 milhões de reais por ano. Vale a lembrança de que hoje Crefisa e Fã pagam 81 milhões de reais por esse espaço, seria um acréscimo superior a 50 milhões de reais, 54 milhões de reais a mais. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer novidade conto para vocês, beleza? Para fechar o vídeo, informação importante que envolve Palmeiras e Cruzeiro. Na semana passada, Alexandre Matos, o executivo de futebol do Cruzeiro, entrou em contato com o empresário do Rony e também com dirigentes do Palmeiras para saber sobre a possibilidade de o Rony virar reforço do Cruzeiro. É um velho sonho do Matos. A ideia do Matos é que o Rony pudesse ser reforço a partir da metade do ano, 10 de julho, quando a janela reabre. Porém, contudo e todavia, hoje a maior possibilidade é de o Rony virar reforço de um time do exterior. A chance de o Rony sair do Palmeiras é grande, mas o Palmeiras pede 6 milhões de euros apenas por sua parte, 50% dos direitos econômicos. A ideia do Verdão é recuperar o investimento feito quando da compra do atleta junto ao Furacão. Além disso, o clube que quiser contratar o Rony ainda vai precisar desembolsar 1 milhão e 100 mil reais por mês de salário. É isso que ele ganha no Palmeiras e o Rony não pensa em reduzir seus vencimentos. Diante desse cenário, com cifras altas, difícil imaginar que o Rony possa se mudar para o Cruzeiro ou para o Atlético Paranaense, que são dois interessados. E os representantes do Rony trabalham fortemente para que ele se mude na metade do ano para o exterior. Já há interesse de um clube da Rússia e outro clube do mundo árabe. As negociações estão em andamento, o Palmeiras ainda não recebeu proposta, mas essa oferta pode ser apresentada nos próximos dias e existe a chance real de o Rony deixar o Verdão. Você, cruzeirense, fica triste com a notícia de que o Rony está mais distante? E você, torcedor do Palmeiras, gostaria que o Rony ficasse? Quanto você acha que o Palmeiras precisa pedir para negociá-lo? Use espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde, tem também live à noite. Tchau!